Olá, vamos iniciar mais uma aula de História. Nós estamos na semana 2, eu sou a professora Maria de Fátima. Bom, vamos começar abrindo o módulo lá na página 6, preenchendo corretamente o nome da escola, o seu nome completo, a turma. Não pode esquecer de preencher o cabeçalho, toda vez que iniciarmos a atividade, ok? Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Quissamã. A história de Quissamã começa em meados do século XVII, quando as terras entre Macaé e o Cabo de São Tomé foram doadas por Martins de Sá aos chamados 7 capitães, interessados na criação do gado. A primeira atividade econômica de que se tem notícia na região é a criação de gado, a partir da instalação dos currais por volta de 1633, pelos 7 capitães ou seus prepostos. A criação extensiva tinha por objetivo abastecer de carne a cidade do Rio de Janeiro. Durante um século, a criação de bovinos foi a principal atividade econômica local. Tanto os grandes quanto os pequenos proprietários ocuparam-se desta atividade. Até então, o trabalho escravo era pouco utilizado. Em 1694, quando é erigida a Capela Nossa Senhora do Desterro, nasce a vila de Quissamã. Por volta de 1750, a cultura da cana é introduzida na região de Campos dos Goytacazes e a pecuária cede lugar à monocultura açucareira. O primeiro engenho de açúcar de Quissamã foi erguido em 1798, junto à antiga sede da Fazenda Machadinha. A cultura da cana desenvolveu-se de tal forma que a região chegou a ter 7 engenhos de médio porte em suas fazendas, além de um elevado contingente de escravos. O açúcar produzido em Quissamã e em Campos era transportado em carros de boi a Macaé, e daí por barco ao Rio de Janeiro. Agora nós vamos ler e responder as perguntas. Número 1, letra A. Vimos que desde a chegada dos 7 capitães nas terras onde hoje é o município de Quissamã, o meio ambiente foi sofrendo transformações com as atividades econômicas desenvolvidas. Cite 2 elementos que contribuíram para a modificação dessas terras. Então, lembra que aqui no texto falou sobre 2 atividades econômicas que Quissamã passou? Então, essas atividades econômicas elas trouxeram mudanças para o ambiente, mudanças para a cidade. Então, se você não lembra quais são, volta aqui no texto, por favor, e releia para que possa responder corretamente. Na letra B, vocês vão responder o seguinte: um dos fatores que contribuíram para a transformação do meio ambiente de Quissamã foi, então aqui é uma resposta só que você vai marcar. Foi a extração de ouro? Foi a criação de siderúrgicas? Foi a criação de gados? Cultivo de laranjas? Qual foi? Se você também não lembrar, retorna por favor ao texto. Sempre precisa retornar ao texto. Número 2. Os índios Goitacá povoaram as terras onde hoje é Quissamã. Eles fizeram poucas modificações no território, mas após a chegada dos 7 capitães, o meio ambiente foi sofrendo interferências. Cite algumas mudanças introduzidas na região dominadas pelos capitães. Vamos lá. Aqui tem um textinho falando sobre a emancipação de Quissamã, como que aconteceu. Com a descoberta do petróleo na bacia de Campos, começou a haver expectativas de retomada do desenvolvimento econômico sem dependência exclusiva do engenho central de Quissamã. A população organizou-se para lutar pela emancipação. O plebiscito foi realizado em 12 de junho de 1988 e o resultado foi amplamente favorável à emancipação. A lei estadual oficializando a criação do município foi sancionada pelo então governador do estado do Rio de Janeiro, Moreira Franco, no dia 4 de janeiro de 1989. O primeiro prefeito foi Otávio Carneiro da Silva, bisneto do Visconde de Quissamã, eleito em novembro de 1989. Então, um pouquinho mais sobre a história de Quissamã. Continuando a atividade,